Graça e paz, aleluia. Você está bem? Pergunta a pessoa que está próxima, você está bem? Pergunta ela assim, está no caminho? O mais importante é estar no caminho. Se você está bem, mas não está no caminho, na verdade você não está bem. Mas se você estiver no caminho, você vai estar bem. E eu quero falar sobre isso nessa noite, no caminho com Jesus. No caminho com Jesus. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí, levante a mão, diga graças a Deus. Amém. E eu oro e declaro em nome de Jesus que qualquer obstáculo, qualquer impedimento para você ouvir Deus falar e não o pastor Marco Aurélio, seja agora removido de dentro de você. Em nome de Jesus. Eu quero que você ouça Deus falar. Amém? Deus já falou algumas coisas aqui através da música, da ceia, né? Mas Deus tem algo específico para você quando é a mensagem do Senhor. Amém? Diz assim o texto que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. O texto é um pouquinho longo. Eu vou fazer questão de lê-lo para poder você entender um pouco a história. Naquele mesmo dia, o texto está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Presta atenção, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção, a salvação a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus começou a explicar-lhes que constatava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com Jesus. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós,
enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido, aonde? No caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Amém? Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Aleluia, irmãos. Vamos contextualizar aqui, né? Aquele tempo era um tempo de muita... em que eles estavam vivendo naquele momento, ao mesmo tempo que era um tempo de festa em Jerusalém, porque era a época da Páscoa, ao mesmo tempo para os discípulos, para os que criam em Cristo, mas criam no sentido de que Ele fosse a solução para o sofrimento deles, eles estavam agora entristecidos, desanimados, desfalecidos, até mesmo assim, não crendo mais, porque a pessoa, o Cristo que eles criam, morreu. Então veja o que esses dois discípulos de Jesus, eles estavam comentando no caminho. E de repente, enquanto eles estavam caminhando, e quem que se aproxima deles? Quem se aproxima deles? Jesus. Um dia Jesus se aproximou da tua vida. Um dia Jesus se aproximou do teu caminho. Um dia Jesus se aproximou da tua verdade. Um dia Jesus se aproximou da tua vida. E Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Um dia Jesus fez isso com cada um de nós. Se apresentou. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você foi o que Ele colocou para os dois discípulos. Exatamente isso. Vocês não entenderam nada até agora. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Interessante que eles não reconheceram Jesus Cristo. Isso nos reporta a Maria Madalena, que estava no sepulcro no terceiro dia, e que o jardineiro se apresentou para ela, e ela achou que, Jesus se apresentou e ela achou que fosse um jardineiro, mas quando Jesus a chamou pelo nome, os olhos dela se abriram. Você consegue enxergar, entender alguma coisa nisso daí? Quantas pessoas estão com os olhos encobertos, fechados? Não conseguem enxergar e encontrar Jesus, por causa das suas dores, seus sofrimentos, suas lutas, suas dificuldades. Mas nessa noite, o Senhor quer dizer para você o seguinte: ei, eu estou aqui pertinho de você, e eu vou fazer algo na tua vida, que vai fazer com que os seus olhos sejam abertos, e que você possa conhecer de mim na tua vida. Amém? Você entende isso, querido? E aí, quando eu olho para esse texto, eu pergunto exatamente a mim e a você: o que deve acontecer com uma pessoa que está no caminho com Jesus? O que deve acontecer? Primeira coisa, escolha o caminho que Ele te mostra. Amém? Escolha o caminho que Ele te mostra. Naquele mesmo dia, dois deles, discípulos dele, de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Interessante, irmãos, que eles eram discípulos de Jesus. Eles estavam no caminho, mas Jesus teve que se apresentar. Eles não estavam no caminho de Jesus. Jesus se apresentou para eles, falou para eles e disse assim: eu sou o caminho. É esse caminho aqui que vocês têm que trilhar. Começou a explicar as Escrituras. É esse caminho que vocês têm que trilhar. Sabe por quê, queridos? Que muitas vezes
Nós estamos no caminho, não de Jesus, no nosso caminho. Você já parou para perceber que na maioria das vezes as escolhas que nós fazemos são nossas e não do Senhor na nossa vida? Muitas vezes as decisões que você toma são suas e não são de Deus na sua vida. Então, Jesus se aproxima para dizer para você assim: eu quero revelar para você, mostrar para você o meu caminho. Quem está no caminho com Jesus, querido, não segue outro caminho, não toma outra decisão, não busca se desviar do caminho, não se afasta do caminho. Por quê, pastor? Porque ele está no caminho com Jesus. Mas tem gente que está no caminho sem Jesus, com os olhos vendados. E que quem sabe nessa noite aqui, o Senhor quer abrir os seus olhos, quer tirar essa venda dos teus olhos, porque você tem seguido um caminho que não é o caminho do Senhor. Você imagina que é, mas não é. Por quê? Toda vez você toma uma direção errada na tua vida. E Jesus nessa noite está dizendo para você: ei, escolha o caminho que eu te mostrar. Nunca escolha o caminho que o mundo vai te mostrar. Nunca escolha o caminho que a sua alma, a sua vontade vai mostrar. Ah, mas pastor, mas eu acho esse caminho aqui legal. Não, Jesus já te revelou o caminho. É nesse caminho que você tem que estar. Amém? Eu sei que muitas vezes você diz assim: ah, mas pastor, a pessoa se afasta, se desvia, a gente não consegue, porque a gente quer fazer muitas vezes a nossa vontade, o desejo. O mundo, irmão, é muito atrativo. Muito atrativo. Tem muita coisa boa no mundo para satisfazer o ser humano. E aí as pessoas dizem assim: não, pastor, estou no caminho. Não, você não está no caminho. Por quê? Porque você não está seguindo o caminho que Jesus está te mostrando. E qual é o caminho que Jesus me mostra, pastor? Ele diz: o caminho é estreito. O caminho é estreito. Gente, não dá para caminhar com Jesus achando que você vai fazer o que você quer, vivendo do jeito que você quer. Sabe por que muita gente tem dificuldade nesse caminho, embora ele ache que está no caminho? Porque ele quer fazer o que dá no coração dele, o desejo dele. Não é difícil ele vir para uma igreja, não é difícil ele se congregar numa igreja. O difícil para ele é estar no caminho com Jesus. E isso é um perigo, porque tem muita gente dentro da igreja que acha que está no caminho. Pode até estar em um caminho, mas não no o caminho. Por quê? Porque estão seguindo o teu coração, a tua vontade. E Jesus mostra exatamente isso daqui. Então a pessoa que está no caminho com Jesus deve fazer o quê, pastor? Ela deve escolher o caminho que Jesus mostra para ela. Por quais caminhos você tem andado? Será que Jesus mostra o caminho para você da desistência? Jesus mostra para você o caminho da prostituição? Jesus mostra para você o caminho da tristeza? O caminho da ansiedade? O caminho do ódio? O caminho do suicídio? O caminho da mentira? São esses caminhos e muitos outros que Jesus revela para nós? Não, pastor. Então, meu querido, mas muitos desses caminhos são que as pessoas estão procurando, estão andando por eles. Pessoas estão andando no caminho da ansiedade, do ódio. Pessoas estão andando no caminho da prostituição, das drogas, dos vícios. E Jesus vem dizer para você assim: ei, eu sou o caminho. Amém? Ele quer levar você à presença de Deus. Diga: a presença de Deus. Amém, queridos? Esse caminho que te leva à presença de Deus, e não na presença dos homens, e não na presença, sabe, das autoridades. Jesus se revela para você, para apresentar você e levar você à presença do Pai Celestial, por um novo e vivo caminho, através dele. Stephen Furt, que ele diz assim: o que realmente importa no céu é quem está lá. Nosso destino não é um lugar, nosso destino é uma pessoa. Aleluia. Não importa o que tem no céu, irmão. Para mim, o mais importante é que Jesus está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, ouça a voz suave de Jesus. Quem está no caminho, ouve a voz dele. Não só escolhe o caminho que ele mostra, como
ouve a voz de Jesus. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Começou a caminhar com eles. Só que eles não conseguiam o quê? O quê? Ouvir a voz de Jesus. Você está aqui ouvindo a minha voz. Por isso que eu fiz aquela oração, eu fiz aquela declaração no princípio por você. Para que você ouça a voz de Deus, não a do homem. E Deus está falando com você aqui. Por isso que lá no Velho Testamento, citado lá em Hebreus também, diz: quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Quem está no caminho com Jesus não endurece o coração, não resiste ao ouvir Deus falar com ele. Deus está falando com você. Deus está falando com você desde o momento que você pisou aqui para cultuar a Ele. Deus já está falando com você. Ainda sou mais ousado a dizer que Deus já falou com você no caminho. Deus falou com você dentro da tua casa quando você estava se arrumando. Deus está falando com você. Então a pessoa que anda no caminho com Jesus, ela ouve a voz suave do Senhor falando ao espírito dela, ao coração dela. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: eis, e eu estarei sempre com vocês. Então, meu querido, ouça a voz dele. Eu tenho encontrado muita dificuldade com muitas ovelhas, porque elas têm muita dificuldade de ouvir Deus falar. Que bom o conselho do pastor, que bonita a mensagem do pastor. Irmão, para mim isso não... O que enche o meu coração é quando vejo você dando ouvido a voz de Deus. Porque se a mensagem é muito bonita, muito linda, mas você sai dali para fora e não faz nada que Ele falou com você, essa mensagem não fez efeito nenhum no teu espírito, fez no teu coração, na tua emoção, na tua razão. Que bom que o pastor Marco Aurélio, falou. Terceira coisa que acontece com a pessoa que anda com Jesus, ela supera a incredulidade religiosa. Olha o que Jesus disse para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Rapaz, eu quando estava com vocês, eu falei para vocês que importava que o Cristo morresse ao terceiro dia e ressuscitasse. Vocês demoram a acreditar naquilo que eu falo com vocês. O que Deus está falando aqui? Que muita gente demora a acreditar naquilo que Ele falou. Não, mas eu creio em Deus, pastor, mas não acredita no que Ele fala. E aqueles discípulos estavam ali. Eles ouviram falar da ressurreição de Cristo, mas não acreditaram. Olha o que Jesus está dizendo, eu vou enfatizar. Vocês custam a entender e como demora a crer. Há pouco tem gente que tem dificuldade de entender os mistérios de Deus, a palavra, o chamado de Deus, a direção de Deus. Você está aqui ouvindo e Deus está falando com você agora, em nome de Jesus. Então Deus está falando, Jesus está falando: olha, quem anda comigo supera essa incredulidade religiosa, porque tem muito religioso, irmão. Muita gente, infelizmente. E nós vivemos nos dias de hoje com essas duas dificuldades. Dificuldade para entender o que Jesus fala e o que a sua palavra revela para nós. Incredulidade, demora a acreditar. Senhor, o Senhor pode curar o meu filho? Ué, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Você acredita nisso? É a palavra de Deus que está dizendo, tudo é possível ao que crê. E se eu sei que Deus pode todas as coisas, por que eu tenho dificuldade de crer que Ele pode fazer aquilo? É a religiosidade. A religião sem um relacionamento com Jesus é cega, irmão. Não adianta. Eu venho na igreja, participo de uma igreja, fui batizado numa igreja, pertenço a uma igreja local, mas você continua cega, a pessoa continua cega. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento com o Senhor.
A leitura da palavra de Deus sem revelação pelo Espírito Santo, ela informa, mas não transforma. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não é transformado por ela. Isso é o que, pastor? Religiosidade. A revelação de Deus sem a obediência é ineficaz. Não adianta Deus falar com você e você não obedecer. É como se não fosse nada. Não vai acontecer nada na tua casa, na tua família. Cadê os milagres, pastor? Ué, não está dependendo de Deus, porque Deus pode todas as coisas. Quem crê que Deus pode todas as coisas? Diga glória a Deus. Então, quando Jesus fala sobre esse princípio da religiosidade, porque viver com Jesus no caminho, não tem como você, irmão, ser apenas um religioso, se contentar em vir à igreja, participar de uma igreja, ser batizado numa igreja e dizer assim, eu estou no caminho. Não, você não pode se contentar com isso, porque isso o religioso se contenta. Mas quem nasceu de novo, quem está no caminho com Jesus, ele quer profundidade, ele quer viver, ele quer experimentar, ele quer levar. Você está entendendo isso? Você vibra quando o Senhor está manifestando sobre a tua vida, aleluia. O religioso, irmão, ele não é transformado, ele é só informado. E pelas informações que ele recebe, então ele faz aquilo, porque ele acredita que fazendo aquilo ele vai ser salvo. Você não vai ser salvo pelo que você faz, você vai ser salvo pelo que você é. Você está entendendo? Mas eu preguei, eu profetizei, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê, pastor, ô Jesus, eu tocava na igreja, Jesus, eu fazia aquilo lá, Jesus, eu orava pelos doentes. Jesus vai dizer para você, eu não te conheço. Porque o que Jesus quer de você como prioridade, não é fazer para Ele, é ser com Ele. Então a pessoa que está no caminho com Jesus, ela supera a incredulidade religiosa, não deixa isso contagiar. Quarta coisa, a pessoa que está no caminho com Jesus, ela confia na liderança profética das Escrituras. Olha o que Jesus falou, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Irmão, Deus sempre fala através dos profetas. Se você acredita que o pastor Marco Aurélio é um profeta de Deus, então você tem que, irmão, confiar na liderança profética, que as Escrituras revelam, tudo aquilo que vem de Deus, e diz que a profecia pode ser provada, porque ela tem que estar, o quê? Elas têm que estar harmonizada com a própria Escritura. Então decida confiar na voz profética da sua liderança. A profecia traz proteção, traz segurança, traz equilíbrio. A profecia traz libertação, traz livramento. A profecia, ela traz direção para a tua vida, traz discernimento, traz sabedoria. Há 36 anos que eu estou profetizando sobre vidas, sobre famílias, na vida de jovens, de adolescentes, de crianças, de adultos. Mas muitas delas não ouvem, não confiam na palavra que está sendo ministrada na vida dela, porque a palavra não é minha, a palavra é dele, amém? Eu sou apenas um canal, um instrumento que Deus levantou. A profecia, ela traz a atmosfera sobrenatural do céu sobre a tua casa. Quando eu digo que a tua casa será visitada pelo Senhor, você tem que acreditar, você tem que tomar posse disso, amém? A profecia traz o avivamento, a profecia traz paixão, sabe, pelas coisas de Deus. Você precisa acreditar nisso. Quando o pastor fala assim, olha irmãos, essa é a maior conferência que a gente tem na família. E a gente fica naquela dificuldade, muita gente. Sabe por que a gente tem dificuldade? Das pessoas acreditarem, porque eu digo aqui, já começou ontem, o que vocês viram aqui. Você não imagina o que vai acontecer nos 4 dias. Agora muita gente diz amém, glória a Deus, mas não acredita. Por quê, pastor? Porque não vai participar. Por que ele não vai participar? Porque ele não prioriza, ele não confia na palavra profética que está sendo dada pelo pastor, pelo profeta de Deus que fala aqui para vocês.
Então você precisa ter. Por quê, pastor? Porque na verdade, você confia naquilo que você possui, nos seus bens, nas suas coisas. Mas se você desse prioridade à sua vida espiritual, se a sua vida espiritual fosse a prioridade da tua vida, você não ficaria fora dessa conferência. Não ficaria. Por quê? Porque o pastor Marco Aurélio está falando para você que coisas maravilhosas vão acontecer durante esses 4 dias aqui, e que você não vai receber encanto nenhum, encanto nenhum, encanto nenhum. Você pode ir para a praia, você pode ir para o shopping, você pode ir para um sítio, você pode sair com a sua família, você pode fazer, mas não vai receber. Não vai. Por quê? Porque eu não confiei na palavra do profeta. Não, pastor, é porque eu não tenho dinheiro, pastor. Mas você não crê que Deus pode todas as coisas? Hã? Sim ou não? Olha aí, ó, a fé. Olha aí, ó. Não, eu creio, mas... Não tem mais. Se você crê, dá o passo de fé. Quem pode dar glória a Deus aí? Então, meu irmão, se você confia nisso, sai daqui, vai lá e faz sua inscrição. Nós vamos ter mais de 400 pessoas aqui. Mas você precisa acreditar nisso. Agora, se você não prioriza as coisas espirituais, a sua vida espiritual, porque para mim, o que mais importa para mim é a minha vida espiritual. E o resto, pastor? Ó a palavra, o resto é resto. Mas a minha vida espiritual, não. Ela é prioridade da minha vida. Tudo é prioridade quando é espiritual na minha vida. Outra coisa, quinta coisa. Quando você está no caminho com Jesus, amadureça com os princípios das Escrituras. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que é isso, pastor? A pessoa que está no caminho com Jesus, irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Ela precisa amadurecer. Mas como que eu amadureço, pastor? Com as Escrituras. Você ouve a palavra e obedece a palavra, você conhece a palavra, você tem que ter paixão pela palavra, tem que arder no teu coração a palavra, amém? Pastor, olha, eu tô lendo a Bíblia, isso, lê a Bíblia, antes de ler você peça ao Espírito Santo, fala comigo, Senhor, Ele vai falar com você, mas não lê a Bíblia de qualquer jeito, lê a Bíblia num lugar sossegado, vai lá, lê a palavra, Senhor, fala comigo na tua palavra, não faz aquele negócio de como é que é? Que tem uma religião aí que faz isso, né? Abre aí a Bíblia. Deus vai falar, bota o dedo. Hoje você morrerá. E aí? Deus falou com você? Você vai surtar, cara. Bíblia não é adivinhação. Bíblia é revelação. Não de um versículo, mas do contexto do texto que está ali. Deus, você vai lendo, você precisa ser apaixonado. Agora, muitas vezes a gente pergunta assim, e aí, irmão, você conhece a Bíblia? O cara está 10 anos na igreja e não conhece o Novo Testamento. Irmão. Ele nunca leu o Novo Testamento todo. O senhor já leu, né, pastor? Porque o senhor é pastor. Se você está pensando nisso, você está errado. Não há pastor que se sustente se não tiver paixão pela palavra. Então, olha o que eles falam. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele falava conosco no caminho e nos expunha as Escrituras. Eu quero perguntar a você nessa noite, se o seu coração está ardendo quando Deus está falando com você. Deus está falando comigo, teu coração tem que arder. O Senhor está falando na minha casa, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando no emprego. Eu estou no caminho, pastor, eu estou num ônibus e Deus está falando comigo, porque eu estou sintonizado. Isso é paixão, e você vai ver quantas revelações Deus vai trazer sobre a tua vida, a tua casa, teus negócios. Coisas grandiosas irão acontecer para a glória do nome do Senhor. Quem está no caminho, irmão, amadurece. O que tem de crente dentro da igreja, que é criança. Criança. Aí você fala, porque o cara se afastou, porque o cara se desviou, porque é criança. Ele amadurece. A pessoa madura, irmão, ela sabe lidar com as adversidades.
Amém? Ah, pastor, mas eu só tenho 15 anos, só tenho 16 anos. Madura espiritualmente falando. Não vai sair por aí, aparecem os amiguinhos da vida ou alguma coisinha. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu fui tentado. Ei, para com isso. Você é maduro. Você conhece a palavra, você vive a palavra. Você não é maduro pela sua idade, você é maduro pela palavra que você arde no teu coração e que você quer viver essa palavra. Então a gente precisa de gente madura, muita gente madura. Pergunta ao seu irmão, irmão, você está no caminho assim, você está maduro? Você se acha uma pessoa madura na fé? Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Rapaz, tem atitudes aí, tem coisas que a gente olha assim, eu fico pensando assim, meu Deus, o que diz na palavra lá? E são imaturos por quê? Porque não estão lendo, não estão vivendo a palavra. Mas o cara abre o peito assim, eu sou crente em Cristo Jesus. Sou batizado na igreja X. Participo lá do ministério da comunicação da igreja. Sou um diácono da igreja. E daí? O que vai provar que você é uma pessoa madura é na hora das provações, das adversidades, do perdão que você tem que liberar, sabe? Do alinhamento que você sabe que tem que fazer, da obediência que você sabe que tem que dar, a submissão. Isso vai provar que você é maduro. Agora, se essas coisas não participam, você não vive isso, você é uma pessoa imatura. Pessoas que vivem dentro da igreja pelas emoções. Ah, hoje, essa semana foi 10. Pastor, você precisa ver o que aconteceu na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Aí começa a ver aquela pessoa fluindo. Daí a pouco a pessoa desflui. Existe isso? Existe? Desflui? Não estou preocupado não. Se não existe, passa a existir. Ou seja, hoje ela está assim, amanhã ela está... É uma pessoa que vive da sua emoção. Ele não vive da sua convicção. Ele vive de acordo com os acontecimentos da vida dele. Então não tem convicção. Ele vive pela emoção. Por isso que a pessoa que anda com Jesus, ela tem que ser uma pessoa, no caminho com Jesus, é a pessoa madura. Outra coisa, abra os olhos para o sobrenatural. Uma pessoa que está no caminho com Jesus, irmão, a prioridade dele é o sobrenatural. Olha o texto, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Assim, pá, sumiu. O que vale aqui, pastor? É que muitos crentes querem viver no caminho com Jesus, mas de forma natural. O que determina na vida dele é o que o governo diz lá. É o que a inflação mostra. É o que o desespero mostra. Ele não acredita no sobrenatural. Quando eu falo para vocês, é um ano de milagre, vai acontecer milagres. Porque esse ano tem coisa muito, muito grande aí. Mas nós estamos pagando o preço. Você tem que pagar o preço. Tem um preço para o milagre acontecer. Quem não entrega, quem não renuncia, quem não abre mão, não vai ver o milagre. Então deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Nós, crentes, precisamos aprender a andar pelo sobrenatural. Quando você diz assim, eu não tenho, é que você está andando pelo natural. O ímpio, ele diz assim, eu não tenho, então eu não posso. O crente diz assim, eu não tenho agora, mas Deus vai prover para mim, então eu vou dar o passo. Ele vai andar pelo sobrenatural. Aquele que vive na razão, porque a razão e a fé, elas estão juntas, mas a fé vai além da razão. Então muita gente vive assim, infelizmente. Está no caminho com Jesus, você tem que aprender, irmão, a olhar, seus olhos tem que ser para o sobrenatural, tem que viver no sobrenatural, amém? Aleluia!
Chega hoje, começa a declarar, começa a profetizar. Não, mas não vejo. O pastor Vux, Pedro Vux, ontem, falou muito bem isso daqui. Inclusive foi uma palavra muito abençoada. Mas ele falou sobre isso aqui. Eu só estou reafirmando o que ele falou. Então, você não pode ver a coisa como o ímpio vê e dizer assim, não tem como. Não, você tem que ver a coisa, não tem como, mas eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Nós vamos agir para isso. É assim, é o sobrenatural. Ah, mas na minha casa está assim, porque meu filho está assim, porque meu irmão está assim. Começa a declarar, começa a profetizar a palavra sobre a tua casa, teus pais, teus filhos, sabe? Sobre teus negócios, começa a declarar, eu vejo assim, sabe? A realidade me mostra isso aqui, mas a fé me mostra esse aqui, ó. Você vai mais longe. Quem anda no caminho com Jesus não tem como andar, irmão, no natural. Natural é para o ímpio. Natural é para quem não crê. Natural é para aquele cara que critica Jesus, por Jesus cuspir no chão, fazer um lodo e passar no olho do cara. Está entendendo ou não? Natural é isso. Natural é você me criticar e dizer assim, o pastor está falando isso porque ele não sabe a condição que eu vivo. Eu não quero nem saber a condição que você vive, não, porque se você tiver fé, Deus vai mudar essas coisas, Deus vai abrir o mar. Quando você cantava aqui, que Ele abriu o mar. Que Ele abre o mar, pastor, é verdade, eu creio. Então por que Ele não vai abrir na tua vida? Quantos estão comigo aqui? Levante a mão. Ele vai abrir, irmão. Creia nisso. O Senhor vai fazer isso na tua vida. Pastor, mas tanto tempo que eu venho assim. Não, se você anda no caminho com Jesus, não há como não acontecer os milagres que você precisa que sejam realizados na tua vida. Não tem como. Quem anda no caminho com Jesus, ele vai experimentar milagre atrás de milagre, revelação atrás de revelação, poder atrás de poder, libertação, reconciliação. Ele vai experimentar na casa dele, vai experimentar na vida dele, vai experimentar no trabalho dele, vai experimentar onde você estiver, você vai experimentar. Quem está dizendo isso, pastor? Quem está dizendo isso para vocês é um profeta de Deus que fala aqui em nome do Senhor. Está no caminho com Jesus? Estou. Então você vai ver, irmão. Você vai ver gente ressuscitar. Mas não acredita, né? Vocês dão glória a Deus, mas não acredita. Eu já orei para uma pessoa morta. Ressuscitou, pastor? Não. O meu papel é orar, ué. Já orei para pessoas doentes, enfermas, pessoas com câncer, pessoas que já curaram. Outras não. Não é o nosso controle. Não é a nossa soberania. É o controle dele, é a soberania dele. Tudo que ele faz com um propósito. Você está entendendo isso ou não, irmãos? Então, quem está no caminho com Jesus, ele abre os olhos para quê, pastor? Para o sobrenatural. Como disse o pastor Marco Júnior, a mesa do Senhor é um lugar de intimidade. É um lugar, e eu diria mais, é um lugar de revelação. É um lugar de sacrifício. E é um lugar de envio. Quem está sentado naquela mesa com o Senhor, ele entende, irmão, as revelações do Senhor. Ele sabe que vai ter sacrifício, ele sabe que vai ter que ter entrega, ele sabe que o caminho é estreito, ele sabe que não é fácil. Quem diz assim, a vida do crente não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que a Bíblia diz, se fosse fácil, isso aqui estava lotado de gente, irmão. E tem um monte de coisa aparecendo por aí para facilitar. Então, é sobrenatural. É um caminho intenso do sobrenatural. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque você acredita no sobrenatural. E para finalizar, querido, quem está no caminho com Jesus, ele corre para o seu destino de milagres. O que aconteceu ali? Eles levantaram, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11. E os que estavam com ele reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Interessante. Quando nós estamos no caminho com Jesus,
Nós não andamos em direção à dor, ao sofrimento, à angústia, à decepção, à frustração. Quando nós estamos andando no caminho com Jesus, nós estamos andando em direção aos milagres. Vocês não entenderam ainda. Quando nós estamos andando no caminho com Jesus, você não anda em direção, ninguém anda em direção à dor. Aí eu vou para ali porque aquilo ali vai me fazer doer. Aí eu vou para ali porque aquilo ali vai me fazer sofrer. É como antigamente, eu não vou falar a igreja aqui, né, a religião, que as pessoas se chicoteavam o seu próprio corpo pelas coisas erradas que elas faziam. Não, eu vou fazer doer aqui para poder. Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades. Preste atenção nisso. Jesus está revelando para você, você não está entendendo. Quando você caminha com Jesus, você caminha indo em direção aos milagres. Então cada luta, cada provação que você passa é um milagre que está esperando você lá na frente. O texto diz que, enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Pai seja com vocês. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Era o Espírito Santo que haveria de descer. O ano de milagre, quem anda no caminho com Jesus, ele anda em direção aos milagres que já estão preparados, providos pelo Senhor. Então quem está passando por luta aqui, por dificuldade, ou vai passar, ou está passando por uma provação, por uma adversidade, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, o teu milagre está logo ali na frente. Ou você acredita nisso, ou você vai desistir no meio do caminho. Igual aqueles dois discípulos, desanimaram, ficaram tristes, desistiram. Você não viu o que falaram lá? Você é visitante de Jerusalém? Não viram o que fizeram com Cristo, profeta? Eles acharam que ele era um profeta, que ele era um cara que fazia muita coisa poderosa, mas não era o caminho. E aí Jesus disse: eu sou o caminho.